Você sabia que a maioria das pessoas perde mais dinheiro por causa das próprias emoções do que por maus investimentos? Se você quer alcançar a verdadeira prosperidade, precisa parar de correr atrás de modismos e entender como os maiores investidores do mundo fazem o jogo a longo prazo. Neste vídeo, vou revelar os 10 segredos canadenses para construir riqueza de forma inteligente, estratégica e sem pressa. Prepare-se para transformar sua visão sobre dinheiro e começar a investir de maneira que poucos têm coragem de fazer. Bem-vindos ao canal Consciência Rica. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Seu feedback é muito importante para a evolução do nosso conteúdo, então não deixe de comentar ao final deste vídeo o que achou e como podemos melhorar. Todo o nosso trabalho é dedicado ao crescimento financeiro e espiritual dos nossos seguidores, e parte das verbas geradas pelo canal é destinada mensalmente para instituições de caridade. Você não precisa pagar por nada, apenas se tornar inscrito e comentar em todos os vídeos, inclusive neste que está assistindo agora. Quando pensamos em países que são potências financeiras, geralmente os Estados Unidos, Japão ou Suíça vêm à mente. Mas existe uma nação que silenciosamente tem criado alguns dos investidores mais bem-sucedidos e sistemas financeiros mais estáveis do mundo: o Canadá. T. Harv Eker, nascido e criado em Toronto antes de se mudar para os Estados Unidos, frequentemente acredita muitos de seus princípios financeiros fundamentais às lições que aprendeu em sua terra natal. Os canadenses têm uma abordagem única para construir riqueza, explica Eker. É menos flash, menos agressiva que a americana, mas em muitos aspectos, mais sustentável e resiliente. O sistema bancário canadense é consistentemente classificado como um dos mais sólidos do mundo. Durante a crise financeira de 2008, enquanto bancos globais desmoronavam, nenhum banco canadense precisou ser resgatado. A taxa de propriedade de imóveis no Canadá está entre as mais altas do mundo desenvolvido. E o país produz um número desproporcional de investidores bem-sucedidos em relação ao tamanho de sua população. Hoje, vou compartilhar com você os 10 segredos financeiros canadenses que T. Harv Eker incorporou em sua própria filosofia de construção de riqueza. Princípios que ele acredita por ajudá-lo a construir e, mais importante, manter sua fortuna ao longo do tempo. Estes não são conceitos teóricos. São estratégias práticas e princípios de mentalidade que você pode começar a implementar imediatamente, não importa onde você viva. Vamos mergulhar nos segredos financeiros do Grande Norte. O primeiro, e talvez mais importante, segredo canadense que T. Harv Eker incorporou à sua filosofia financeira é o que ele chama de princípio do conservador agressivo. Esta aparente contradição é, na verdade, uma abordagem sofisticada para a construção de riqueza que equilibra proteção e crescimento. Os canadenses têm uma reputação de serem financeiramente conservadores, explica Eker, mas isso é apenas parcialmente verdadeiro. O que eles realmente dominaram é ser conservadores com seu capital principal e agressivos com seus ganhos. Aqui está como o princípio funciona. Primeiro, você protege obsessivamente seu capital principal, o dinheiro que você trabalhou duro para ganhar e economizar. Você o investe em veículos de baixo risco que preservam o principal e oferecem algum crescimento modesto. No Canadá, isso tradicionalmente inclui Guaranteed Investment Certificates, GICS, títulos governamentais e blue chips com dividendos consistentes. Segundo, você é extremamente agressivo com os retornos e ganhos desse capital. Os juros, dividendos e outros ganhos são reinvestidos em oportunidades de maior risco e maior recompensa que podem acelerar seu crescimento patrimonial. Eker ilustra isso com uma história de seu pai, um imigrante de classe média que trabalhava como instalador de azulejos em Toronto. Meu pai nunca arriscaria suas economias principais em algo especulativo. Mas quando recebia dividendos ou juros, ele imediatamente procurava oportunidades de maior rendimento, desde pequenos negócios até propriedades de aluguel. Esta abordagem de duas camadas para investimento, conservador com o principal, agressivo com os ganhos, cria um efeito composto poderoso ao longo do tempo, sem o risco de perder tudo em um único investimento mal sucedido.
Para implementar este princípio em sua própria vida financeira, Eker recomenda: 1. Dívida claramente seu portfólio em 2 componentes: seu fundo de preservação, 70 a 80% de seus ativos, e seu fundo de crescimento, 20 a 30% de seus ativos. 2. Para seu fundo de preservação, busque investimentos que praticamente garantam a preservação do capital, títulos de alta qualidade, fundos de índice diversificados, propriedades em localizações estáveis e negócios estabelecidos com fluxos de caixa previsíveis. E para seu fundo de crescimento, seja estrategicamente agressivo: startups promissoras, investimentos em setores emergentes, propriedades em mercados em desenvolvimento e oportunidades de negócios com alto potencial de valorização. Redirecione automaticamente uma porcentagem significativa, idealmente 50% ou mais, dos ganhos do seu fundo de preservação para seu fundo de crescimento. O que torna esta estratégia tão eficaz é que ela aborda os 2 maiores inimigos da construção de riqueza: medo e ganância. O componente conservador acalma seu medo de perder tudo, enquanto o componente agressivo satisfaz seu desejo de crescimento significativo. A maioria das pessoas opera em um extremo ou outro, observa Eker. Ou são tão conservadoras que seu dinheiro mal acompanha a inflação, ou são tão agressivas que eventualmente perdem tudo em um investimento ruim. O segredo canadense é operar em ambos os extremos simultaneamente, mas com porções diferentes do seu dinheiro. O segundo segredo canadense que T.R. Eker adotou em sua filosofia de construção de riqueza é o que ele chama de estratégia do tijolo por tijolo. Esta abordagem contrasta fortemente com a mentalidade de ficar rico rapidamente que frequentemente domina a cultura financeira americana. No Canadá, existe um respeito profundo pelo processo gradual de construção de riqueza, explica Eker. A mentalidade não é sobre o grande golpe ou a jogada arriscada que vai fazer você milionário da noite para o dia. É sobre colocar um tijolo financeiro após o outro, dia após dia, ano após ano. Essa construção metódica está profundamente enraizada na cultura canadense. Eker atribui isso parcialmente ao clima rigoroso do país, que historicamente exigiu planejamento cuidadoso e preparação para os longos invernos. Quando você vive em um lugar onde o inverno dura 6 meses, você aprende rapidamente que a consistência e a preparação vencem a impulsividade, observa ele. A estratégia do tijolo por tijolo tem vários componentes-chave. Primeiro, o foco está em ações diárias pequenas mas consistentes, em vez de grandes movimentos ocasionais. 2. Segundo, há uma ênfase na diversificação metódica, construir múltiplos fluxos de renda e classes de ativos ao longo do tempo. 3. Terceiro, existe um compromisso com a automação do processo de construção, configurar sistemas que automaticamente transferem dinheiro para investimentos, sem exigir decisão ou esforço constantes. Eker ilustra este princípio com uma história de um de seus mentores canadenses, um incorporador imobiliário em Vancouver. Ele nunca comprou mais de uma propriedade por ano durante 30 anos. Nada espetacular, apenas uma propriedade de aluguel sólida a cada 12 meses. Hoje, ele possui mais de 30 propriedades livres de hipotecas, gerando fluxo de caixa mensal suficiente para colocá-lo no topo 1% dos canadenses em termos de renda. Para implementar essa estratégia na sua vida, Eker sugere: estabeleça um ritual de construção de riqueza diário. Mesmo uma ação pequena por dia pode fazer diferença. Crie um calendário de aquisição com metas claras de aquisição de novos ativos. Automatize seus investimentos com transferências automáticas logo no dia do pagamento. E adote a filosofia do nunca um zero. Nunca deixe um dia passar sem tomar alguma atitude rumo à sua liberdade financeira. A beleza desta abordagem, diz Eker, é que ela remove a pressão de ter que fazer movimentos grandiosos ou tomar decisões perfeitas. Quando você está comprometido com o processo diário de colocar tijolos, os resultados eventualmente se acumulam de maneiras que frequentemente surpreendem até mesmo os construtores mais diligentes. Essa disciplina também cria uma resiliência impressionante. Quando sua riqueza é construída tijolo por tijolo, nenhum tijolo isolado é capaz de derrubar toda a estrutura. E com isso,
chegamos ao terceiro segredo canadense de Aaron Ecker. O quarto segredo canadense que T. Aaron Ecker incorporou em sua filosofia financeira é o que ele chama de filosofia do investidor invisível. Essa abordagem é um contraste direto com a ostentação frequentemente associada à riqueza nos círculos financeiros americanos. Uma das características mais marcantes dos canadenses ricos é a discrição em relação à sua riqueza, observa Ecker. Em lugares como Toronto ou Vancouver, você pode estar sentado ao lado de um multimilionário em um café e nem perceber. Eles dirigem carros modestos, vivem em casas confortáveis, mas não extravagantes, e raramente exibem sinais evidentes de sua riqueza. Essa descrição não é apenas uma questão cultural, é uma estratégia financeira consciente, chamada por Ecker de investidor invisível. O conceito envolve várias práticas que priorizam o crescimento silencioso e a preservação da riqueza, sem chamar atenção para si. O objetivo não é ostentar, mas construir uma base sólida e discreta de riqueza. Aqui estão os principais componentes dessa filosofia. 1. Riqueza silenciosa. Em vez de buscar conspicuamente mostrar sua riqueza, os canadenses ricos preferem ativos que geram valor e fluxo de caixa, ao invés de gastar em bens de consumo ou itens de status. Como Ecker descreve, o dinheiro fala, mas a verdadeira riqueza sussurra. Isso significa investir em ativos que, ao longo do tempo, geram renda passiva e valorização, como imóveis e ações, em vez de gastar em bens materiais que perdem valor rapidamente. 2. Crescer sob o radar. O investidor invisível busca expandir seus investimentos e negócios sem chamar a atenção excessiva de concorrentes, reguladores ou até mesmo amigos e familiares. Isso evita que você seja sobrecarregado por expectativas externas ou que sua estratégia seja afetada por pressões externas. O foco é o crescimento silencioso e estável. 3. Consumo estratégico. Em vez de consumir para impressionar os outros, o investidor invisível gasta de maneira estratégica. O consumo é direcionado para o que realmente traz valor e bem-estar, como experiências significativas ou ativos que contribuem para o crescimento financeiro e a qualidade de vida. O foco está em construir uma vida que traga satisfação e não apenas em exibir uma fachada de sucesso. Para implementar essa filosofia em sua própria vida, Ecker sugere as seguintes práticas. 1. Evite exibir sua riqueza. Reflita sobre suas compras e motivações de consumo. Pergunte-se se suas decisões financeiras estão alinhadas com seus valores e objetivos a longo prazo, ou se são feitas para agradar aos outros. Não se trata de ser avesso ao consumo, mas sim de priorizar o que realmente importa. 2. Invista em ativos de longo prazo. Em vez de gastar dinheiro em itens que se depreciam rapidamente, como carros novos ou bens de luxo, foque em ativos que crescem ao longo do tempo, como imóveis e investimentos de longo prazo, que geram renda passiva e valorização. 3. Construa uma rede estratégica. Em vez de se preocupar com status social, concentre-se em construir conexões genuínas e mutuamente benéficas. Relacionamentos estratégicos podem abrir portas para oportunidades financeiras sem que você precise ostentar sua riqueza. 4. Pratique um estilo de vida simples e equilibrado. Adote um estilo de vida simples, onde sua segurança financeira não dependa da aprovação ou percepção externa. Isso permitirá que você tome decisões financeiras mais racionais e focadas em seus objetivos pessoais, sem distrações. 5. Expanda de forma discreta. Expanda seus investimentos de maneira discreta. Evite falar abertamente sobre sua estratégia financeira ou exibir seus bens materiais. Mantenha um perfil baixo enquanto constrói seu patrimônio. Essa abordagem não só ajuda a preservar e aumentar sua riqueza, mas também permite liberdade emocional. Ao não se preocupar com a pressão de exibir sucesso financeiro ou competir com os outros, você pode tomar decisões financeiras mais sensatas e focadas no longo prazo. Como implementar a filosofia do investidor invisível? Item: defina um estilo de vida discreto. Reflita sobre a vida que você quer construir e como quer ser percebido. A chave é viver com propósito, e não para impressionar. Item: reveja suas despesas.
Identifique onde você está gastando para impressionar os outros e redirecione esses recursos para investimentos de longo prazo. Item: invista em ativos de valorização. Em vez de consumir, invista em ativos que gerem renda passiva e que se valorizem ao longo do tempo. Priorize imóveis, ações e investimentos que crescem, sem se preocupar com a aprovação dos outros. Item: mantenha um perfil discreto. Expanda seus investimentos e negócios de forma discreta. Evite expor demais suas estratégias financeiras, mantendo um perfil baixo enquanto constrói sua riqueza. Com essa filosofia, você constrói um patrimônio sólido e duradouro sem a necessidade de ostentação, mantendo a liberdade de se concentrar no que realmente importa para você a longo prazo. Eker compartilha uma história reveladora. Um dos meus primeiros mentores no Canadá era um homem que possuía mais de 100 propriedades de aluguel. Ele dirigia um Honda Civic de 10 anos, vestia roupas compradas em lojas de departamento e vivia em uma casa confortável, mas modesta. Quando perguntei por que ele não aproveitava mais visivelmente sua riqueza, ele me respondeu: Aaron, eu desfruto da minha riqueza todos os dias, através da liberdade que ela me dá, não pelas coisas que ela pode comprar. Para aplicar a filosofia do investidor invisível em sua vida financeira, Eker sugere: 1. Pratique a regra de riqueza 90-10. Mantenha 90% de sua riqueza privada e invisível para o mundo, e apenas 10% visível por meio de suas posses. Isso não só protege sua privacidade financeira, mas também evita compras impulsivas motivadas pelas expectativas sociais. 2. Adote a mentalidade de dono, não mostrador. Concentre-se em possuir ativos que gerem renda e se valorizem, em vez de buscar símbolos de status. Como dizem os ricos do Canadá, possua o prédio, não o Bentley. 3. Desenvolva seu radar de valor verdadeiro, a capacidade de distinguir entre itens que trazem valor duradouro à sua vida e aqueles que só oferecem satisfação temporária ou aprovação social. 4. Pratique o consumo privado, investimento público. Seja discreto sobre seus gastos pessoais, mas esteja disposto a ser mais visível quando se trata de investimentos comerciais ou comunitários, onde a visibilidade pode realmente gerar valor. 5. Cultive relacionamentos baseados em valores compartilhados e interesses genuínos, em vez de se envolver em demonstrações de riqueza ou status financeiro. O benefício mais poderoso dessa abordagem, explica Eker, é que ela o liberta da corrida de ratos de status que mantém tantas pessoas financeiramente estagnadas. Quando você não está tentando constantemente manter as aparências, pode focar sua energia e recursos no que realmente constrói riqueza duradoura. Além disso, essa filosofia oferece proteção significativa em tempos de turbulência econômica. Quando sua riqueza não é amplamente conhecida e você não tem um estilo de vida inflado para manter, você tem muito mais flexibilidade para lidar com períodos desafiadores sem a pressão externa. O quinto segredo canadense incorporado à filosofia de Eker é o conceito de diversificação estratégica. Essa abordagem vai além do tradicional conselho financeiro de não colocar todos os ovos na mesma cesta, sendo um método sofisticado que equilibra proteção e crescimento. Os canadenses elevaram a diversificação a uma forma de arte, explica Eker. Talvez, por serem parte de uma economia relativamente pequena cercada por gigantes globais, os investidores canadenses aprenderam a diversificar não apenas entre classes de ativos, mas também entre geografias, moedas e ciclos econômicos. O sistema de diversificação estratégica de Eker envolve 4 dimensões principais. 1. Diversificação horizontal. Espalhe seus investimentos entre diferentes classes de ativos tradicionais, ações, títulos, imóveis, commodities, entre outros. No caso dos canadenses, há um foco significativo em ativos reais, como imóveis e recursos naturais, devido à força histórica do país nessas áreas. 2. Diversificação vertical. Diversifique dentro de cada classe de ativos, indo de opções mais conservadoras até mais agressivas. Por exemplo, dentro de imóveis, você pode ter uma combinação de propriedades residenciais estáveis, desenvolvimentos comerciais de médio risco e investimentos em terrenos especulativos. 3. Diversificação geográfica. Os investidores canadenses são conhecidos por olhar além das fronteiras nacionais.
Com uma economia que representa menos de 2% do PIB global, muitos canadenses sabem da importância de diversificar internacionalmente. Eker observa que muitos investidores bem-sucedidos seguem uma fórmula de 1/3 doméstico, 1/3 Estados Unidos, 1/3 internacional para seus investimentos. 4. Diversificação de ciclo. Esta é a dimensão mais sofisticada. Significa ter ativos que se comportam de maneira diferente dependendo da fase do ciclo econômico. Isso pode envolver investimentos que se saem bem durante períodos de crescimento, outros mais estáveis durante recessões, e outros que prosperam em períodos inflacionários. Eker compartilha uma experiência pessoal. Quando eu estava construindo meu império de academias no Canadá, um mentor mais velho me aconselhou a não apenas expandir minha rede de academias, mas também a investir em negócios contracíclicos. Seguindo seu conselho, investi em uma empresa de serviços financeiros que tendia a prosperar quando a economia desacelerava. Essa decisão salvou minhas finanças durante a recessão dos anos 90, quando meu negócio principal foi impactado. Para aplicar o sistema de diversificação estratégica em sua vida financeira, Eker sugere: crie um mapa de diversificação, uma representação visual de como seus ativos estão distribuídos entre as 4 dimensões de diversificação. Identifique onde você pode estar excessivamente concentrado ou onde há lacunas significativas. Adote a regra 25-25-25-25. Aloque aproximadamente 25% de seus investimentos em cada uma das seguintes categorias: crescimento, como ações; renda, como dividendos e juros; preservação, como títulos de alta qualidade; e oportunidade, investimentos mais especulativos com potencial de alto retorno. Além disso, implemente o princípio de correlação negativa. Busque investimentos que se movem em direções opostas sob as mesmas condições econômicas. Por exemplo, combine ativos que se beneficiam da inflação com aqueles que prosperam durante períodos de baixa inflação. Outra prática recomendada por Eker é a diversificação de habilidades. Além de diversificar seus ativos financeiros, desenvolva múltiplas habilidades geradoras de renda, valiosas em diferentes ambientes econômicos. Estabeleça também revisões trimestrais de equilíbrio. Avalie seu portfólio diversificado regularmente e faça ajustes para manter os alvos de alocação à medida que diferentes investimentos crescem ou diminuem de valor. O que torna essa abordagem tão poderosa, explica Eker, é que ela oferece tanto proteção quanto oportunidade. Você não está apenas se protegendo contra perdas, mas está estrategicamente posicionado para aproveitar qualquer ambiente econômico. E, mais importante, essa forma de diversificação proporciona algo que Eker considera inestimável: tranquilidade. Quando você sabe que seu portfólio foi projetado para resistir a praticamente qualquer tempestade econômica, você pode dormir tranquilo à noite e tomar decisões com clareza, não com medo. O sexto segredo canadense que Eker integrou à sua filosofia de construção de riqueza é o princípio do primeiro pague-se. Embora a ideia de pagar a si mesmo primeiro não seja exclusivamente canadense, Eker observa que os canadenses desenvolveram uma versão particularmente disciplinada e sistemática dessa prática. No Canadá, existe uma cultura de viver dentro dos seus meios que está profundamente enraizada na psique nacional, explica Eker. Mas os canadenses financeiramente bem-sucedidos foram além. Eles vivem significativamente abaixo de seus meios e tratam suas poupanças e investimentos como a despesa mais importante e não negociável. O princípio do primeiro pague-se, como praticado pelos construtores de riqueza canadenses, tem várias características distintivas. 1. Hierarquia clara de prioridades financeiras. O dinheiro é alocado nessa ordem: poupança e investimento, necessidades essenciais e, por último, desejos e luxos. Isso inverte a ordem seguida pela maioria das pessoas. 2. Sistema de contas múltiplas. Em vez de apenas uma conta corrente ou poupança, há um sistema mais granular, onde o dinheiro é separado fisicamente para diferentes propósitos. 3. ênfase na automação. O processo de poupança e investimento é automatizado, para remover a tentação e a necessidade de disciplina constante. Eker compartilha como esse princípio transformou suas próprias finanças.
Quando comecei a implementar o sistema canadense de primeiro pague-se, meu patrimônio líquido começou a crescer, mesmo quando meus negócios enfrentavam desafios. A consistência desse sistema criou uma base sólida que me permitiu assumir riscos calculados em outras áreas. Para implementar o princípio do primeiro pague-se em sua vida financeira, Eker recomenda o sistema de 6 potes que ele adaptou de seus mentores canadenses. Item pote de necessidades: 50% da renda para despesas essenciais como moradia, alimentação, transporte básico e roupas. O segredo canadense aqui é manter essas despesas abaixo de 50%, criando uma margem de segurança. Item pote de liberdade financeira: 10% da renda. Este dinheiro é sagrado e intocável, destinado apenas a investimentos de longo prazo que eventualmente gerarão renda passiva suficiente para substituir sua renda de trabalho. Item pote de educação: 10% da renda para investir em seu crescimento pessoal e profissional por meio de livros, cursos, conferências e mentoria. Para os canadenses bem-sucedidos, isso é considerado um investimento essencial, não uma despesa opcional. Item pote de diversão: 10% da renda para prazeres e luxos que tornam a vida agradável no presente. A abordagem canadense enfatiza experiências significativas em vez de posses materiais. Item pote de doações: 10% da renda para caridade, presentes e contribuições para causas importantes. Esse valor reflete o forte senso de responsabilidade comunitária presente na cultura canadense. Item pote de reserva de longo prazo: 10% da renda para grandes compras planejadas e despesas ocasionais, como férias, renovações ou um carro novo. Isso elimina a necessidade de recorrer a dívidas de consumo. A implementação desse sistema envolve: item configurar contas bancárias físicas separadas para cada pote. Muitos canadenses usam diferentes instituições financeiras para aumentar a separação psicológica entre os potes. Item automatizar completamente as transferências no dia do pagamento, antes que você tenha a chance de ver ou gastar o dinheiro. Item revisar e ajustar as porcentagens trimestralmente com base em mudanças na sua situação financeira, mas nunca reduzindo a porcentagem alocada ao pote de liberdade financeira. Item comprometer-se com a regra de nenhuma invasão, nunca transferir dinheiro entre potes para propósitos não intencionados. O que torna este sistema tão eficaz, explica Eker, é que ele elimina completamente a necessidade de força de vontade. Você não precisa decidir constantemente se deve poupar ou quanto poupar, o sistema faz isso automaticamente. Suas decisões financeiras diárias são feitas apenas com o dinheiro alocado para gastos, não com tudo o que você ganha. Essa abordagem sistemática para pagar-se primeiro é um dos principais fatores que Eker acredita pela notável estabilidade financeira que observou entre seus mentores e colegas canadenses. Essa filosofia do investidor paciente se alinha profundamente com a ideia de que, na construção de riqueza, o tempo é um aliado essencial. Eker nos lembra de que a paciência não significa inação, mas sim a perseverança e a disciplina necessárias para tomar decisões financeiras fundamentadas no longo prazo. A estratégia canadense de investir com um horizonte de décadas reflete uma mentalidade de construção de riqueza que não se apressa, mas busca estabilidade e crescimento contínuo. Agora, para implementar essa filosofia de investidor paciente, Eker sugere: 1. Defina um horizonte de longo prazo. Ao fazer seus investimentos, pense não apenas em meses ou anos, mas em décadas. Pergunte-se se você realmente estaria disposto a manter um investimento por 20 ou 30 anos. Se a resposta for não, talvez não seja o investimento certo para você. 2. Foque nos fundamentos. Invista em empresas ou ativos que tenham fundamentos sólidos, não em modismos ou especulações. Avalie a estabilidade financeira, a solidez do modelo de negócios e o potencial de crescimento a longo prazo. 3. Aproveite o poder do tempo composto. Reinvista seus rendimentos para que os ganhos de hoje se multipliquem ao longo do tempo. Quanto mais cedo você começar, maior será o efeito multiplicador do tempo. 4. Mantenha a resiliência. O mercado financeiro tem ciclos, e em momentos de queda ou turbulência, é fácil ser tentado a vender ou mudar sua estratégia. No entanto,
Investidores pacientes resistem à tentação e mantêm sua visão no longo prazo, sabendo que essas flutuações de curto prazo são normais. 5. Aplique a filosofia de comprar e segurar. Embora não se trate de uma estratégia inflexível, a filosofia do comprar e segurar enfatiza a importância de escolher investimentos que você possa manter por muito tempo, aproveitando os benefícios do crescimento composto ao longo dos anos. Eker acredita que essa estratégia de longo prazo cria uma fundação sólida que permite a construção de um portfólio mais robusto, além de proporcionar uma sensação de segurança e confiança ao longo da jornada financeira. A verdadeira riqueza, segundo Eker, não se constrói da noite para o dia, mas sim ao longo de um caminho consistente e paciente, onde as escolhas certas feitas ao longo do tempo resultam em retornos exponenciais. Agora, pare e pense. Você está investindo com uma mentalidade de longo prazo ou está buscando resultados rápidos e imediatos? Se você está em busca de construir riqueza de forma sólida e duradoura, adote a filosofia do investidor paciente e comece a trabalhar com visão estratégica para o futuro. Para implementar a filosofia do investidor paciente em sua vida financeira, Eker sugere algumas estratégias poderosas. A primeira delas é adotar a regra de 3 horizontes, onde você divide seu portfólio de investimentos em 3 horizontes temporais: curto prazo, 1 a 3 anos, médio prazo, 3 a 10 anos, e longo prazo, 10 mais anos. A recomendação de Eker é alocar pelo menos 50% dos seus ativos para o horizonte mais longo, onde o poder da paciência pode realmente fazer a diferença. Além disso, ele propõe a meditação de investimento de 100 anos, um exercício em que você se pergunta: se eu estivesse construindo um portfólio que não poderia ser tocado por 100 anos, no que eu investiria? Essa reflexão ajuda a distinguir entre o valor duradouro e os modismos passageiros. Outra recomendação é adotar uma política de decisão reversa. Em vez de se perguntar quando devo comprar, a pergunta correta é: quando, se algum dia, eu venderia isso? Se você não consegue definir claramente as condições para vender, talvez não devesse comprar aquele ativo. Eker também sugere criar dias de mídia financeira, um dia específico do mês para consumir notícias financeiras e de mercado. Nos outros dias, foque em sua estratégia de longo prazo e evite o ruído de curto prazo, que muitas vezes leva a decisões impulsivas. Outra tática poderosa é criar um portfólio legado, um conjunto de ativos que você planeja manter por décadas ou até transferir para a próxima geração. Esse portfólio deve ser revisado apenas uma vez por ano, não diariamente ou semanalmente. A grande vantagem dessa abordagem, como explica Eker, é que ela ajuda a evitar as armadilhas emocionais e cognitivas que prejudicam os retornos dos investidores. Quando você pensa em termos de décadas, não se deixa abalar pela volatilidade de curto prazo, nem sucumbe ao medo de perder oportunidades ou à atração por modismos passageiros. Com essa mentalidade de longo prazo, você também cria uma vantagem competitiva significativa. A maioria dos investidores está focada no próximo trimestre. Quando você foca em décadas, está jogando um jogo totalmente diferente, com menos competição e recompensas muito maiores. E o último segredo que Eker compartilha é o princípio da prosperidade comunitária. Ele observa que, ao contrário de muitos outros, os canadenses bem-sucedidos raramente veem a riqueza como um jogo de soma zero. Para eles, a verdadeira prosperidade é comunitária e sustentável, não isolada ou extrativa. Esse princípio se desdobra em várias dimensões. Primeiramente, ele reconhece que redes sociais e capital social são tão valiosos quanto o capital financeiro na construção de riqueza duradoura. Os canadenses bem-sucedidos investem consistentemente em relacionamentos e comunidades, não apenas em ativos financeiros. Além disso, Eker fala do capitalismo de stakeholder, onde empresas prósperas criam valor para todos os envolvidos: clientes, funcionários, comunidades e acionistas. Outro ponto importante é a filantropia estratégica. Os canadenses bem-sucedidos não esperam alcançar grandes resultados financeiros para começar a devolver à comunidade. Essa prática começa desde o início de sua jornada. Eker compartilha uma história pessoal de um mentor seu em Toronto,
um empresário de primeira geração que fechava um de seus restaurantes um dia por mês para servir refeições gratuitas a pessoas necessitadas. Quando questionado sobre os efeitos disso nos lucros, ele respondeu: "Aro, eu não sirvo a comunidade porque sou bem-sucedido. Sou bem-sucedido porque sirvo a comunidade." Essa frase encapsula a filosofia de que a verdadeira prosperidade está entrelaçada com o bem-estar coletivo. Para implementar o princípio da prosperidade comunitária em sua vida financeira, Eker sugere o modelo de círculos concêntricos. Visualize sua jornada financeira não como uma linha reta ascendente, mas como círculos que se expandem. Cada nível de sucesso pessoal deve permitir que você eleve mais pessoas ao seu redor. A regra 70-20-10 também é uma excelente estratégia. 70% do seu tempo e recursos deve ser dedicado a criar valor por meio de seu negócio ou carreira principal, 20% investido em fortalecer sua comunidade e rede, e 10% destinado a causas maiores que beneficiam a sociedade como um todo. Outra sugestão é o alinhamento de propósito. Busque oportunidades de negócios e investimentos que naturalmente alinhem seus interesses financeiros com benefícios sociais ou ambientais positivos. Como dizem os canadenses, faça bem fazendo bem. Eker também recomenda criar um conselho comunitário pessoal, um pequeno grupo de pessoas diversas de sua comunidade com quem você se encontra regularmente para discutir como seu sucesso financeiro pode ser usado para o benefício mais amplo. Por fim, ele sugere a criação de um fundo de impacto, que seria uma porcentagem definida de sua renda ou ativos dedicada a investimentos que gerem tanto retornos financeiros quanto benefícios sociais ou ambientais mensuráveis. O que torna essa abordagem tão poderosa, segundo Eker, é que ela transforma a construção de riqueza em uma jornada significativa e conectada, ao invés de um esforço isolante e estressante. Quando você vê sua prosperidade como algo intrinsecamente ligado ao bem-estar da comunidade, você desbloqueia recursos, oportunidades e satisfação que não estariam disponíveis para aqueles que buscam apenas o ganho pessoal. Além disso, essa mentalidade cria uma resiliência financeira significativa. Eker observa que pessoas que constroem riqueza em comunidades fortes e saudáveis têm muito mais recursos para recorrer em tempos difíceis. Elas possuem redes de suporte, reputações sólidas e goodwill social, que podem ser tão valiosos quanto reservas financeiras em momentos de desafios. Agora você conhece os 10 segredos canadenses para construir riqueza, incorporados na filosofia de T. Aro Eker. São estratégias práticas que têm sido comprovadas ao longo do tempo por gerações de construtores. Agora que você conhece os 10 segredos canadenses para construir riqueza, é hora de colocar em prática cada um desses princípios e transformar sua jornada financeira. Mas lembre-se, não se trata apenas de acumular dinheiro, mas de criar uma vida com propósito e prosperidade sustentável. Se você está pronto para dar o próximo passo, comece hoje mesmo a aplicar a regra dos 3 horizontes ou crie seu próprio portfólio legado. Não deixe que a correria do dia a dia te distraia. Faça escolhas conscientes, invista na sua comunidade e veja como sua riqueza e impacto podem crescer exponencialmente. Curtiu as dicas? Então compartilhe este vídeo com quem também pode se beneficiar e se inscreva no canal para mais insights sobre finanças comportamentais, saúde mental e prosperidade. Vamos juntos construir uma riqueza duradoura e significativa.